Bom dia, meus irmãos e amigos. Meu nome é Ezer Martins e hoje eu quero compartilhar com todos vocês um assunto muito importante que faz parte da nossa data hoje. Dia 31 de outubro. 31 de outubro. Eu estou vestido de preto, mas não é por causa de eu pertenço a alguma coisa não, porque é a camisa preta que eu achei a mais fácil lá para pegar, por isso que eu vesti de preto. Mas é normal para mim. Qualquer dia eu posso vestir essa camisa, não precisa ser só hoje não. Ah, essa data de hoje é comemorada também o dia da Bíblia. O dia da Bíblia. E o protestantismo hoje completa 505 anos que foi decretado assim, essa data. 505 anos. Porque em 1517 teve uma pessoa que fez a diferença. Ele fez a diferença. Tem muitas pessoas que não gostam. É revoltado com isso até hoje. Porque na época em que essa pessoa fez essa diferença, ele fazia a diferença na escola desde criança, era um dos melhores alunos, ele era destaque. Então eu quero esse ensinamento, esse exemplo. Eu quero que os estudantes tomem esse exemplo. Porque aí ele continuou fazendo a diferença. Foi para a universidade e continuou fazendo a diferença. O nome desse homem é Arvinho Lutero. E esse Arvinho Lutero, em 1517, ele resolveu de novo fazer a diferença. A Igreja Católica Romana era um império religioso e político que dominava o mundo todo da época, né? Dominava o mundo todo da época. Muito rico, o império, e muitas coisas. E havia Lutero, como era dedicado ao estudo, ele continuou estudando. E como eram poucas pessoas que podiam pegar uma Bíblia. Era proibido. A Bíblia não era para todo mundo igual é hoje. Mas quem era o universitário, tal, formando lá na escola augustiniana, era Arvinho Lutero. E lá ele podia estudar a Bíblia. Então, em 1517, ele descobriu na Bíblia 95 teses que seria contrário ao Império Católico Romano. E aí então ele escreveu essas 95 teses e pregou lá na parede da igreja, para mostrar como estavam os líderes religiosos procedendo erradamente. Então o sistema rígido da igreja, ela se tornou uma potência mundial. E aí, então, nós vamos ler a palavra de Deus aqui, que é no livro de Deuteronômio, só para nós fazer menção, lembrar desse dia. Então está escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, no versículo 10 até o versículo 12. E até o versículo 13 também, eu vou ler o versículo 13, que faz parte do contexto. Em ti não se achará quem faça passar o seu filho ou a sua filha pelo fogo, nem haja entre ti adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro,
nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por esta abominação, o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Aí apertou mais ainda, né? Então, nessa é uma proibição de Deus. Sabe por quê? Porque essa prática afeta a moral de Deus. É um pecado terrível. É abominação. O que é abominação? A abominação é aquilo que Deus detesta no último grau. Quando eu abomino uma coisa, é porque eu não aceito aquilo de jeito nenhum. Eu morro, mas eu não aceito. Como ser humano. Agora, Deus não morre. Deus é eterno. Então, ele não aceita. Então, quem sofre a consequência é quem pratica essas coisas. Nós devemos a Deus, o nosso Criador, a adoração. Devemos a Ele o louvor. Então, nós não podemos colocar outro ser nenhum no lugar de Deus. E nessa data também nos faz lembrar de uma coisa. Quando as pessoas vestem de preto, em grupo, né? Grupo vestido de preto, nós podemos lembrar de uma coisa. Para nós que somos cristãos, para você que conhece a palavra de Deus, independente da religião que você serve a Deus, independente. No Evangelho de João, capítulo 3 e 16, fala do amor de Deus. Assim, pode conferir na sua Bíblia aí que está escrito dessa forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, continua o ensinamento no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14, dizendo, nós cristãos, nós precisamos ser a luz do mundo. Essa é a característica em que Cristo ensinou e falou, vocês são a luz do mundo. Aí, como cristão, em que você está influenciando? Você está influenciando alguém a servir a Deus? Ou alguém está te influenciando a servir o mundo? Você está influenciando alguém a praticar a santidade? Ou você está influenciando alguém a praticar o mundanismo? Nós fomos chamados para sermos santos em Cristo. Em Cristo. Então, Arvinho Lutero, ele, quando ele começou a estudar nessa escola a teologia católica, a teologia augustiniana, ele começou estudando, e cada vez que ele estudava mais, a acusação e a condenação aumentava, porque ele, como ele era muito dedicado, até quando ele pensava alguma coisa mal, ele vivia uma vida chorosa, uma vida de revolta dentro de si, porque ele não conseguia ser santo e perfeito, como a palavra de Deus exigia, até que um dia descobriu que essa santidade só é conseguida pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, como está escrito aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. Em Cristo nós somos santificados, porque em Cristo nós temos um advogado que advoga a nossa causa, e ele intercede por nós, de forma que nós somos perdoados todos os dias. Mas nós vamos viver pecando então e perdoando, recebendo o perdão de Deus? Não. Nós fomos chamados para buscar a santificação.